Bom dia! No dia de hoje, quero lhes falar sobre processos interrompidos. Na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, podemos ler: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? O apóstolo João, em João capítulo 6, escreve: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode ouvir? À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Amigos, nas passagens acima, temos dois exemplos de processos interrompidos quanto a aspectos espirituais. Fato notável é que Paulo salienta que os gálatas estavam interrompendo um processo de liberdade para a escravidão. João declara que muitos discípulos, pessoas que abraçaram a fé em Cristo Jesus, estavam retrocedendo por conta de uma palavra que não gostaram. Vários são os motivos por que processos são interrompidos. Nas passagens acima, podemos identificar ao menos dois dos principais. Primeiro, processos são interrompidos por influência negativa de terceiros. Nesta carta aos Gálatas, Paulo identifica que o processo de retrocesso dos Gálatas foi a influência de pessoas sedutoras no meio daquela congregação. Quantas carreiras foram abandonadas por decisões equivocadas, processos interrompidos por influência de pessoas, por sugestões, críticas e por oposições. Não nos esqueçamos que a queda de Adão e Eva foi provocada por um ato de sedução do próprio Satanás contra a mulher. Esse é, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo de processo interrompido da história da humanidade. A mulher trocou a imortalidade por uma mentira, a possibilidade de se tornar igual a Deus. Cuidado com os sedutores. Estes são mercadores de ilusões. Cuidado com os fracassados. Satanás era um fracassado, e os fracassados adoram fazer discípulos. Processos são interrompidos pela indecisão, a falta de decisão firme, uma convicção que nasce dentro da alma, foi o motivo daqueles discípulos de Jesus retroceder. A falta de decisão alimenta vários outros sentimentos, tais como a dúvida, o desânimo e a insegurança. Aqueles discípulos alegaram que as palavras de Jesus foram duras, mas a questão é, foram duras somente para eles? Por que todos os demais não retrocederam? Será que Jesus enganara de alguma forma? Certamente não. Deixaram Jesus pelos mesmos motivos que muitos deixam projetos válidos para suas vidas, pela indecisão. A indecisão é o maior ladrão de sonhos. São motivos porque tantos projetos são interrompidos nas vidas das pessoas. Processos interrompidos são como sonhos abortados. Gostaria de tomar emprestado uma crônica de Myles Monroe, na qual ele declara: O lugar mais rico do mundo é o cemitério. Ele contém os tesouros que as pessoas nunca entregaram à humanidade. Enterrados no cemitério estão livros que nunca foram escritos, mas poderiam ter se tornado os melhores best-sellers de todos os tempos. Estão canções que nunca foram cantadas, mas que poderiam facilmente ter ganho Grammy ou até constituído o hino de uma nação. Lá estão milhares de médicos que salvariam a vida de milhões de pessoas, que propagariam sonhos, famílias e sucesso. Tenha um excelente dia, despertados com a palavra, em nome do Senhor Jesus.